Boa noite, Rafa, Mônica, Gleice, boa noite. Jaqueline, Bruno. Padre, boa noite, sua bênção. Oi, Antônia, Kátia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um momento nesse 4º ano do Intensivo da Fé. Eu sou Elaine, aluna também da Escola Teológica. Hoje iremos continuar, iremos chamar o Adilson, conosco, que irá continuar explicando sobre o tema de exame de consciência. Vamos chamar o Adilson, o diácono. Boa noite, Olá. diácono. Sim. Sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Podemos iniciar? Podemos. Podemos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza e que abra nossos corações a Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do o vosso fogo amor. do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e acendei neles. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Tudo bem, diácono? Podemos Tudo iniciar? Bem. Podemos, estão nos ouvindo bem, hein? Tá tudo certo? Som, imagem? Dá um retorno aí, pessoal, para a gente poder saber Iniciar. Se vocês estão nos ouvindo. Tá tudo certo. Tudo. Então nós vamos dar continuidade ao nosso tema sobre exame de consciência em preparação para uma boa confissão. E nós paramos, e vamos dar continuidade hoje, que nós estamos olhando esse exame de consciência baseado na palavra de Deus, em cumprimento da palavra de Deus, não da nossa consciência humana, da qual a gente formou na nossa mente e dizer assim, eu acho que está certo. Não, nós estamos fazendo essa análise do exame de consciência através do que a igreja nos ensina, baseado no catecismo da Igreja Católica. Então nós estamos nessa reflexão que nós estamos fazendo nesse intensivão da fé, olhando pelos 10 mandamentos. Então a gente na segunda-feira falou até o 4º mandamento, e hoje nós vamos dar continuidade ao 5º mandamento. Então você que está nos acompanhando desde a segunda-feira, já sabe mais ou menos como é a dinâmica que nós estamos tomando. Você que está nos acompanhando, começou hoje, nós estamos olhando o mandamento e refletindo um pouco na nossa vida o que a gente comete de pecado, ou a gente permite que o pecado entre na nossa vida de acordo com aquele mandamento. Então, por exemplo, nós estamos falando agora no 5º mandamento, não matar. Quando é que a gente peca contra esse mandamento de não matar?
Por exemplo, pratiquei aborto, no caso das mulheres, né? Fui cúmplice ou apoiei alguém que realizou o aborto, né? Usei ou entreguei ou recomendei a alguém que usasse a pílula do dia seguinte. Quer dizer, são situações que a gente fere esse mandamento. Porque às vezes acontece da pessoa falar assim, eu nunca abortei. Mas alguém veio te procurar e você fala assim, vai lá no postinho, toma a pílula do dia seguinte, você fica livre disso. Quer dizer, eu não pratiquei, mas incentivei alguém a fazer. Então eu cometi um pecado contra esse mandamento. Por exemplo, não matar. Usei droga, né? Fui além dos limites da bebida alcoólica ou do cigarro, que é um tema até meio que polêmico. A turma fala assim, mas eu sei o tanto que eu bebo, eu sei o tanto que eu fumo. A que ponto nós estamos sabendo realmente se aquilo não está excessivo ou não, né? Uma outra coisa do não matar. Ferir a pessoa com o olhar, ou agredir alguém fisicamente, grosseiramente, com o meu jeito de falar. Quer dizer, esta importância nós precisamos ter no nosso coração, se nós não estamos matando o outro com o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, ou alguma coisa que a gente deixou de fazer, que aquela pessoa precisava muito naquele momento. Então, uma outra coisa que é nesse 5º mandamento, pensei ou tentei o suicídio contra a minha própria vida, né? Ou tentei ou pensei na morte de alguém. Alimentei esse pensamento, tomara que aquela pessoa morra, por exemplo, né? Então isso é um pecado contra o 5º mandamento. Embora algumas pessoas vão defender a tese que pensamento não é pecado, eu acredito que por aquilo que a gente reza quando nós estamos na Santa Missa, quando a gente faz aquela oração de arrependimento, nós rezamos assim, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e atitude. Quer dizer, então, se a gente pede perdão do pensamento, o pensamento também é pecado. Então, quando eu penso mal de alguém, ou penso desejando mal a morte de alguém, eu estou ferindo esse 5º mandamento. Odiar o próximo, né? Desejar que ele se dê mal na vida, ou que ele tenha, vamos dizer assim, um insucesso numa vida profissional. Tudo isso a gente está tentando contra esse 5º mandamento. Não tive caridade com os pobres, doentes ou necessitados, permitindo, vamos dizer assim, que aquela situação de enfermidade ou de pobreza agravasse pela minha falta de caridade. Também estou pecando contra esse 5º mandamento. Ou seduzir alguém a pecar ou a realizar um escândalo. Toda vez que a gente influencia a vida de alguém pelo lado negativo, nós estamos atentando contra esse 5º mandamento de não matar. Alguma coisa, Elaine? Não, porque muitas vezes a gente acaba alimentando esses pensamentos, né? Sim. Né? Então, a gente não deixa eles embora, né? Eles passam e ficam e esse alimentar que acaba aqui prejudicando, né? Sim. Aí nós vamos para o 6º mandamento, não pecar contra a castidade, que é um dos temas meio que gera um pouco de polêmica e discussão sempre quando a gente fala relacionado a esse mandamento. Então vamos tentar decifrar um pouquinho ele ou tentar abrir a mente para várias possibilidades. Não é porque o diácono está lendo algumas que são só essas, né? Isso é um leque. A gente está dando um início aqui para que você possa aí no seu interior, no seu coração, e meditando na sua vida coisas que vai além dessas que nós estamos meditando aqui. Então, contra o 6º mandamento, a castidade, descuidei em luta contra a minha satisfação. Quer dizer, não estou nem aí. Vai levando a vida de qualquer jeito, não estou preocupado com aquilo que eu me visto, com aquilo que eu sou. Quer dizer, não estou preocupado com o meu corpo. Dei espaço à sensualidade, erotismo ou pornografia, né? Então, tudo isso a gente vai perceber que vai levando com que o nosso corpo não respeite esse mandamento da castidade. Uma outra coisa que a gente pode trazer como exemplo. Gastei dinheiro com filmes ou revista, ou espetáculos, ou, sei lá, artes, em sites desonestos, que a gente sabe que não tinha honestidade ou que aquilo era uma pornografia. Uma outra coisa comum, que muitas vezes acontece, principalmente na juventude, é a questão da masturbação. Então é um pecado contra essa castidade. Assediei alguma pessoa ou induzi aquela pessoa ao pecado da sexualidade. Vesti-me de maneira provocante. E hoje a gente vê que não é só as mulheres, né? Hoje a gente vê muitos homens também se vestindo de maneiras que provocam
esse estímulo sexual nas outras pessoas. Fui malicioso com minhas relações de amizade, né? Quantas vezes, às vezes, as pessoas se aproximam das outras e confundem essa amizade com algo a mais, principalmente se são casados. Aí é pior ainda porque é questão de adultério, né? Outro pecado ainda que vai além. Fiz ou tenho feito sexo sem ser casado. Aí a questão das pessoas que têm relação sexual antes do matrimônio, que não podem comungar. Então, por causa dessa questão deste mandamento, de não pecar contra a castidade. Propaguei sites ou vídeos pornográficos. Isso é muito comum entre os homens em rodinha de grupos de WhatsApp, né? A pessoa vê o negócio lá, manda para o outro, acha legal. Ah, isso não tem nada demais, é normal. Não é normal, né? Então, nós que precisamos nos policiar nesse exame de consciência, nós precisamos puxar na nossa memória, quando nós estivermos fazendo o nosso exame de consciência, peraí, algum dia eu já fiz isso, já participei de grupinhos? Ah, já fiz. Então tem uma situação, eu fiz e já saí fora, ou eu fiz e alimentei aquilo dizendo assim, vamos até um pouquinho, depois a hora que eu quiser parar, eu paro. E a gente sabe que muitas coisas que a gente entra nesse caminho de pecado, é como você bem disse, né? A gente vai alimentando aquilo e a hora que a gente quer sair, a gente não consegue sair mais, né? Uma outra coisa que nós podemos colocar nesse sexto, contra esse sexto mandamento, zombei, por exemplo, da castidade de alguém, né? Então, hoje em dia, a gente vê um jovem, por exemplo, assim, eu sou casto, eu quero preservar a minha virgindade ao casamento, e às vezes a pessoa faz piada, tira sarro, né? Então, isso também é pecado, né? Uma outra situação, abusei do meu matrimônio, evitando ter filhos, né? Usando métodos anticoncepcionais. Então, isso também é pecado contra a castidade. Então, várias outras situações que a gente vai percebendo nesse mandamento que a gente pode evitar e fazer esse exame de consciência de maneira a não ter vergonha de falar, né? Como a gente sabe, né, e já foi orientado várias vezes pelo nosso pároco, Padre Leandro, ele sempre deixa claro que não é para contar a história da caronchinha, né? A cor, né? Mas ter esse exame de consciência e saber, peraí, contra a castidade eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro, e não ter medo e nem vergonha de contar, porque se a gente sabe que a gente fez esse exame de consciência, por exemplo, vamos dizer assim, um jovem, eu caí no pecado da masturbação, mas eu tô com vergonha de falar pro padre, então eu não vou contar. A gente já viu na segunda-feira, que quando a gente omite um pecado, principalmente se ele for de matéria grave, a nossa confissão foi inválida. Quer dizer, todos os outros pecados que o padre absolveu, não foi absolvido, na verdade, por causa que eu estou omitindo uma coisa que eu sei, está na minha memória, está no meu coração para eu falar e eu não estou falando. Tá ok? Sim. Alguma coisa, Elaine? Tem algumas perguntas, mas eu acredito que são perguntas assim que depois você pode estar respondendo de modo geral. Você quer continuar os mandamentos, depois a gente volta? Pode ser? Ok, pode. Então nós estamos no sétimo mandamento, né? Não furtar. Então aqui várias coisas que a gente pode, se a gente for falar de grosso modo, a gente vai dizer assim, eu não roubei nada de ninguém, não furtei nada de ninguém, então tá tudo certo. Mas tem algumas coisinhas que vão passando no nosso dia a dia, que a gente vai ver e vai acompanhar aqui agora, que a gente vai perceber que às vezes a gente deslizou em alguma delas, né? E passou batido ou a gente não sabia. Estamos sabendo ou está de nosso conhecimento agora. Por exemplo, aceitei ou comprei algo que foi roubado. Então isso é um pecado contra o sétimo mandamento, não furtar. Aí às vezes a gente fala assim, mas eu não comprei nada roubado. Peraí, será que eu não fui num desmanche, comprar alguma peça de carro e nem me importei de saber de onde veio? Fui lá, mas tá vendendo, eu vou lá comprar. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Por estar mais barato também, né? A gente acaba caindo nessa tentação, né? Lógico que ninguém vai chegar lá e perguntar pro dono do estacionamento ou do ferro velho, isso aí é roubado, né? Então, mas a gente, facilmente a gente é enganado nessa situação. Uma outra coisa que entra nesse mandamento que a gente pode fazer essa reflexão, estraguei bens públicos ou de outra pessoa, né? Na juventude a gente sempre aprontava essas baguncinhas que a gente estragava o patrimônio público, né? Quebrar lâmpada, vidraça, apertar a campainha dos outros, né? Catar as coisas escondidas. Então são tudo situações que nós precisamos fazer no nosso exame de consciência. Uma outra coisa que passa desapercebido nessa questão do não furtar, que é muito comum, por incrível que pareça, pegar algo emprestado de alguém e não devolver.
né? Peguei, por exemplo, sei lá, um sapato, emprestei de alguém. E aí passou o tempo, não devolvi, e agora eu tô até chateado de como que eu vou enfrentar aquela pessoa e falar assim, ó, tô devolvendo seu sapato depois de 10 anos, né? Mas se eu pegar algo e não devolver, é um pecado de não furtar. Eu roubei esse sapato, eu não devolvi, né? Então é só um exemplo, é lógico, né? Então prejudicar alguém usando, por exemplo, quem tem comércio, né? Pesos ou medidas falsas, enganando em mercadorias, né? Então eu estou roubando. Você quer ver uma coisa que é muito comum e acontece? Não restituir ao dono um objeto achado ou emprestado, que a gente falou da questão da roupa. Deixar de pagar dívidas sem motivo de força maior. Então, muitas vezes, as pessoas acontece de, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia. A gente assumiu alguns compromissos antes da pandemia, sem saber que ela veria e faria esse estrago. Então, a gente está penando para pagar algumas contas, mas nós estamos fazendo questão de honrar esse compromisso. O que é contra esse mandamento é, por exemplo, eu vou numa loja, faço uma compra enorme de roupas, sabendo que eu não tenho condições de pagar. Então isso é o pecado contra esse mandamento, não furtar. Por quê? Eu tenho a consciência de que eu não vou conseguir pagar. Já Aí tá eu vou lá, sabendo. pago só a primeira parcela e depois falo assim, pendura aí porque eu não tenho dinheiro, quando eu puder eu pago. Quer dizer, eu fiz isso de forma consciente, sabendo que eu não ia conseguir pagar, isso é um pecado contra o sétimo mandamento. Quem tem empregados, por exemplo, né, não pagar o operário o seu salário justo, sabendo que ele está, vamos dizer assim, roubando, né, aquele funcionário ou a própria empresa, né, para um prejuízo voluntário. Quer dizer, a pessoa sabe que está fazendo errado e continua fazendo. Então nós temos que tomar muito cuidado nessas pequenas coisinhas desse mandamento, que às vezes a gente pensa assim, eu não fui lá, não peguei nada de ninguém, tá tudo certo. Às vezes não, né? Às vezes a gente incentivar alguém a roubar, quando a gente participa de alguma coisa que não diretamente esteja ligada a nós, mas a gente incentivou o outro a fazer errado, nós estamos sendo conivente com aquilo que está sendo feito. Nós estamos participando daquilo que está sendo feito como cúmplice, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, o exame de consciência é para apontar em nós aquilo que nós não estamos cumprindo nos mandamentos de Deus, da igreja, da palavra de Deus, mas também nos colocar mais próximos ainda desse amor de Deus. Então, todas as vezes que a gente foge daquilo que é correto, nós estamos pecando. Então eu não roubei, mas eu incentivei alguém a roubar, quer dizer, a minha parcela de culpa naquilo é quase que igual de quem roubou. Sim. Voltando um pouquinho, acredito que até você deve ter comentado já na segunda-feira. Qual a importância desse exame de consciência para a nossa vida espiritual, diácono? Sim. Então, Essa reflexão. o exame de consciência, ele serve exatamente para aquilo que a gente disse na segunda-feira. Quando a gente peca, a gente tem um rompimento com a graça de Deus na nossa vida. E o pecado, ele afasta tanto a pessoa de Deus como a comunidade. Então, alguns pecados que a gente está comentando aqui, por exemplo, ele faz mal para mim. É um pecado meu. Por exemplo, a masturbação, ele faz mal para mim. Não vai fazer mal para outra pessoa. Agora, quando eu roubo alguma coisa de alguém, eu tomo emprestado e não devolvo, eu causei um mal para mim e para outra pessoa. Então, isso já é um pecado que nós dizemos comunitário, porque envolveu mais pessoas. Então, o exame de consciência, o que, que ele é? É eu ser transparente com a confissão que eu vou fazer. De levar realmente o meu coração, como diz a própria palavra de Deus, né? Rasgar o nosso coração e não viver de aparência. Porque muitas vezes o que, que a gente faz? A gente vai fazer uma confissão com os pecados corriqueiros, né? Que a gente não quer mostrar quem verdadeiramente a gente é para a pessoa do padre, do sacerdote, que é a pessoa de Cristo. Então a gente faz de conta que confessou. Eu vou contar isso, vou contar aquilo. Quer dizer, mas verdadeiramente não se permitiu lavar no sangue do Cordeiro. E depois nós vamos ver no último slide para a gente encerrar essa questão da salvação já aqui na Terra. Né? O nosso julgamento já aqui na Terra. Porque todas as vezes que a gente vai, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu cometi o pecado do adultério. Consegui sair desse pecado, me livrei, não faço mais. Então eu vou lá e confesso esse pecado para o padre, o que é que acontece? A partir do momento que ele dá a absolvição desse pecado, eu deixo de ter esse peso do pecado. Né? Então vamos dizer assim, Deus está me perdoando a partir do momento que eu não estou pecando mais. É a mesma coisa que quando Jesus sempre diz
no evangelho às pessoas. Vai e não peques mais, né? Jesus não diz para eles assim, ó, vai e trabalha porque você tem uma dívida atrás lá para acertar. Eu estou marcando o caderninho aqui e você está devendo. Não. Jesus perdoou os pecados, assim é a figura do Padre para nós, perdoa os nossos pecados, mas a gente não pode continuar cometendo. Então o exame de consciência não é para não engessar a gente de falar assim, eu só cometo esse pecado assim, assim, assado. Porque acredito que o Padre poderia estar explicando isso melhor para nós, porque ele poderia estar dando exemplos de pessoas que vai lá sempre confessar o mesmo pecado. Não muda, né? Pode até mudar de padre e falar assim, já confessei com esse padre, ele já sabe o que eu vou falar, então eu vou confessar com o outro, né? Mas e a Deus? A Deus a gente não engana. Então, o exame de consciência é para nos ajudar a nos aproximar cada vez mais daquilo que Jesus quer de cada um de nós, que é a santidade, que é esse amor, essa comunhão que nós temos com Deus. Porque Deus não vai colocar os dons dele, o talento dele, num vaso estragado, num vaso quebrado, num vaso impuro. Então, quanto mais a gente consegue nos aproximar desse amor de Deus, mais Deus vai depositar em cada um de nós esse amor, a caridade, o serviço, né, a oração. Por isso que o exame de consciência é importante, para que a gente faça uma confissão verdadeira e válida. Tá bom? Então nós vamos continuar com o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Que é uma coisa também comum, que às vezes a gente, no dia a dia, e aí uma coisa que o exame de consciência também nos ajuda, é a gente se policiar em pequenos pecados, ou os mais leves, vamos assim dizer, e a gente tentar corrigindo aos poucos, porque ninguém dorme pecador e fala assim, não, eu vou mudar de vida, amanhã eu vou acordar santo sem pecado nenhum. Não existe, né? A conversão é um processo que vai gradativamente, pouco a pouco. E para mim melhorar, para eu melhorar de alguma coisa que está errado, eu preciso identificar. Né? Ninguém muda algo que acha que está tudo certo. Então o exame de consciência ele serve também para isso. Para mostrar para nós, falar assim, olha, esse caminho eu estou fazendo, estou errando nisso, 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 nisso. E eu vou mudar. Né? Vai levar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, não importa. Mas eu estou trabalhando para eu mudar isso que em mim, na minha relação com Deus, não está correto. Tá? Então não levantar falso testemunho. Envolvi-me em mentira, difamação, calúnia, maus comentários, fiz mau juízo dos outros, né? Então até tem uma pergunta que deixaram aí nos nossos comentários sobre a questão da calúnia. Se a gente não soubesse aquilo é verdade, se a gente espalhasse é pecado ou não. Lógico que é pecado, né? Toda vez que a gente vai falar algo de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que eu vou falar da outra pessoa vai acrescentar algo na vida dela? Eu vou exaltar algo que ela está fazendo? Ou vai diminuir? Ou eu vou espalhar, vamos dizer assim, uma má fama dela, ou algum defeito dela. Então, todas as vezes, então isso que deve ficar bem claro para nós. Toda vez que eu vou falar de alguém, eu preciso falar para que eu enalteça aquela pessoa. Se for para diminuir a pessoa, eu não falo. Porque é o que o exame de consciência vai apontar em nós. Se não vai agregar, não vai crescer, por que eu vou falar? Né? Jesus no meu lugar, é sempre bom a gente ter no exame de consciência o que Jesus faria no meu lugar. Qual a atitude que Jesus tomaria? Então, por mais que a gente queira, humanamente, a gente sempre acaba cometendo esse pecado de falar algo de alguém. Né? Porque isso é um pouco natural do ser humano. A gente acaba entrando numa conversa, ou surgiu um assunto, às vezes não está nem falando mal da pessoa. Mas do jeito que a gente se expressou ou falou, quem estava do lado entendeu dessa forma. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de outra pessoa. Então, participar de rodinhas de conversa, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. De pensar antes da gente falar, né? Que a gente, não sei, que nem eu sou filho de italiano, né? A gente é muito impulsivo. A gente vai falando, depois você para e fala assim, nossa, não devia ter falado aquilo, né? E a gente sabe que depois que as palavras saem da nossa boca, é como a história da pena em cima da igreja, né? Dificilmente a gente consegue juntá-las todas novamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Fingir doença ou piedade para enganar os outros. Também isso é levantar falso testemunho, é ser uma pessoa falsa. Eu vou fingir que eu estou doente, não vou trabalhar hoje. Quer dizer, eu posso estar enganando o patrão e ele não vai nunca descobrir, mas é a Deus. E a minha consciência de que eu sei que eu não tenho nada, que eu estou fingindo, eu estou sendo falso. Né? Uma outra situação, por exemplo, dar mau exemplo contra a religião, contra a família na rua ou no trabalho.
Então, às vezes lá na igreja a gente é tudo bonitinho, certinho, família de mão dada, e lá no trabalho, por exemplo, alguém fala da questão do adultério, a gente fala, não, tem que fazer isso aí mesmo, tem que curtir, não sei o que tem lá. Quer dizer, eu estou dando um contra-testemunho. Eu estou sendo uma pessoa falsa. Dentro da igreja estou sendo uma coisa, e lá na sociedade ou no trabalho eu estou sendo outra. E não é isso que Deus quer de cada um de nós. Uma outra coisa de não levantar falso testemunho, revelar segredos ou fraqueza de uma outra pessoa. A pessoa vem confiar na gente, dizendo assim, olha, eu quero contar um segredo para você. Você não conta nada para ninguém. Ai, mais bem que sai falando, né? É a mesma história que a gente vê no Evangelho, quando Jesus vai dizer às pessoas que ele curou, ó, você não fala nada para ninguém por enquanto, vai lá no sacerdote, mas em silêncio. Ele já sai contando para todo mundo, né? A mesma coisa que parece que liga a chavinha do conta logo. Então, essa questão de guardar segredo das pessoas, se a gente não o faz, a gente está cometendo esse pecado do não levantar falso testemunho. Embora aquilo que a pessoa me contou não seja mentira, mas ela pediu a minha descrição, pediu que eu ficasse em silêncio, né? Então, se a gente não respeita isso, a gente também não respeita as outras coisas, né? Passar para frente notícias que não tenho certeza de que são verdadeiras. A gente não pode cair nessa tentação, nessa fraqueza. Ah, eu ouvi falar. Nossa, sou o primeiro que ouvi falar e corro fazer. Vamos fofocar, vamos fofocar, vamos fofocar. Não, não pode. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente utiliza das nossas palavras. Caluniar o sacerdote. Oi? Oi, desculpa. Mesmo Não, porque muitos precisam, né, ouvir, né? Precisa apenas que a gente ouçam. Às vezes, o que eles estão precisando realmente é que a gente pare, os ouçam, dê atenção e realmente, né? Acabamos que caindo nessa tentação e prejudicando ao invés de ajudar, né? Exato. Só a gente, por exemplo, ver duas pessoas falando baixinho, que parece que o ouvido da gente cresce, que quer lá escutar o que os dois estão falando, né? Então, isso é natural do ser humano. E por que o exame de consciência também é bom, lembrando aqui, falando com vocês? Exatamente por isso. De eu entender que muitas coisas que em mim são pecaminosas e humanas, eu preciso substituí-las pelas graças de Deus, pela graça divina. E a gente só consegue fazendo isso através do exame de consciência. Quem vai viver uma vida desleixado de qualquer jeito, nunca vai parar para pensar aquilo que fez. Isso vale para a nossa família, né? Se um pai de família não fizer um exame de consciência de como ele está à frente da família dele, ele nunca vai saber se ele é um bom pai, se ele é um bom esposo, se ele é um bom trabalhador, se ele escuta a família, ou se ele é egoísta, que só o que ele fala vale. Quer dizer, aquela reflexão, vamos dizer, que a gente faz no final do ano, de levantamento de contas, se foi bom, se foi positivo, vale para a confissão nessa questão do exame de consciência. Eu preciso saber qual é o caminho que Jesus me projetou para que eu cumprisse, e o que eu estou fazendo? Ah, isso, então beleza. O que eu não estou fazendo? Ah, isso eu não estou fazendo. Então eu preciso ir melhorando aos poucos, como a gente já disse, né? Mentir. Então mentir é levantar falso testemunho, né? É contra esse pecado. Uma outra coisinha que às vezes acontece, abrir correspondência ou ver coisas alheias, não está no nosso nome, fala, mas não tem nada. A gente tem que ter esse respeito para com o próximo, né? Sim. Então, o nono mandamento, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo, né? Então, aqui também é um pecado que nós precisamos abrir um pouco mais o leque, porque há muitas coisas que o próprio Jesus vai ensinar, que vai dizer para nós que aquele que olha para a mulher e a deseja em seu coração já cometeu adultério com ela, né? Então, se a gente for olhar por esse prisma, por esse jeito que Jesus nos ensina, muitos de nós já caímos nesse pecado, né? Embora seja lá no passado, seja atualmente, não sei, né? Aí é da análise de cada um, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, aumentar fantasias desonestas envolvendo outras pessoas, né? Então, às vezes a gente está conversando com uma pessoa, principalmente se for do sexo oposto, e a gente está aqui conversando, mas já está pensando besteira, vamos dizer assim, né? Então, é um pecado dessa questão de cobiçar a mulher ou o homem do próximo, né? Deixar de valorizar o seu cônjuge, né? Ou projetar nele ou nela uma outra pessoa, né? Principalmente no ato sexual, por exemplo. Isso é um pecado gravíssimo, né? Como que a gente é casado, tem lá, que nem no meu caso tem a minha esposa, e no ato sexual eu vou pensar ou vou querer fantasiar ou trazer para a minha relação matrimonial uma terceira pessoa. E a gente sabe disso, por exemplo, nas questões de filmes pornográficos, né? Tem casais que, infelizmente, no ato sexual conjugal familiar da esposa e do marido, eles colocam esses vídeos para a excitação. Quer dizer, isso é um pecado.
né? Nós não precisamos de uma outra coisa externa para que nós possamos nos amar ou ter essa relação conjugal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Praticar adultério, né? Isso não tem nem como fugir, né? Não souber desenvolver um namoro mais maduro e responsável, né? Agora para quem já está namorando, evitar, por exemplo, lugares que vai excitar escuridão, colocar a mão em lugares que não deve, quer dizer, então, não cobiçar não é somente com o olhar, né? Nós precisamos primeiramente na nossa mente ir trabalhando essas questões de a gente policiar principalmente o olhar, né? É o olhar que é a porta, a janela, como diz o santo, né? O olhar é a janela da alma. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que o nosso olhar está focando, né? O que nós estamos observando. E aí vale também nessa questão para sites pornográficos. A partir do momento que eu deixo de ser fiel à minha esposa e vou olhar outras coisas, pensando naquilo como se fosse, eu estou lá no lugar de fulano. Isso é um pecado gravíssimo que a gente peca contra o 9º mandamento, que é não cobiçar a mulher ou o marido do próximo. Alguma coisa, Elaine? Tem algum pecado, diácono, que o padre não poderia dar absolvição, por mais que a pessoa tivesse arrependida? Olha, que eu conheço, Porque falando dos pecados graves, tal, mas assim, se houver arrependimento, o padre dará absolvição e Deus perdoa, né? Agora. Pode continuar. Não, então, aí existe algum pecado que foge, que não teria como ter essa absolvição? Então, porque assim, isso o padre está nos acompanhando na live, ele pode até entrar e nos ajudar a responder, porque como eu disse no começo, na segunda-feira, eu não atendo confissão. O que eu sei foi o que eu aprendi um pouco na escola e de estudos que a gente faz. Que eu saiba, não existe um pecado que arrependido não possa ser perdoado, né? Só que aí envolve umas outras questões da questão do arrependimento. Então, que o padre está nos acompanhando, ele pode até esclarecer melhor, a gente pode depois escrever isso nos comentários de uma maneira mais clara para esclarecer. Mas que eu conheça, havendo o arrependimento, não existe pecado. Por exemplo, até um tempo, o aborto era um dos pecados que não tinha perdão, né? Mas aí eu pergunto para você, se a pessoa verdadeiramente se arrependeu, quem somos nós para julgar, né? Então isso o padre pode explicar melhor, se tem alguma coisa no Código de Direito Canônico que fala, não, esse pecado, por exemplo, o aborto, ele vamos dizer assim, né, imperdoável, não tem como perdoar. Mas eu acredito que eu saiba, não existe nenhum pecado que arrependido não seja perdoado. Certo. Tem a questão, por exemplo, do suicídio também, né? Nós sabemos que a pessoa que comete suicídio tem algumas coisas que, por exemplo, não se reza a missa de 7º dia, porque a pessoa tirou a própria vida, mas são coisas que a igreja ela vai estudando e vai entendendo os melhores caminhos para que aquilo se aproxime da verdade de Deus, né? Porque, como nós sabemos diante da confissão, Deus conhece cada um de nós, né? Sabe verdadeiramente quem está arrependido, quem não está, quem está fazendo de conta, quem não está. Isso até o próprio padre percebe em algumas pessoas, né? Mas o interior só Deus sabe, né? Então isso é interessante porque assim, na questão, por exemplo, vamos dar um exemplo do adultério. Por que nós precisamos fazer esse exame de consciência para a gente sempre estar em confissão? Sempre nos confessarmos. Vamos dizer assim que uma pessoa, ela é casada e está cometendo adultério. Vamos supor que na volta desse ato do adultério que ela está cometendo, ela bate o carro e morre. Então ela morreu num estado que não é de graça. É um estado de desgraça, né? Porque ela morreu num estado de pecado. Então, quem garante que essa pessoa vai para o céu, para o inferno, não somos nós, né? Mas assim, é diferente de uma pessoa que morre no estado de graça. A pessoa está lá, por exemplo, rezando, pedindo, o padre vai dar a unção dos enfermos a ela e ela logo em seguida morre. Ela morreu no estado de graça. Essa pessoa, dependendo daquilo que ela fez na vida, é lógico, ela passa pelo purgatório. Ela não fica no purgatório. Diferente de quem morre numa vida que às vezes a pessoa que morreu lá na questão do adultério poderia até ser uma pessoa boa, que fazia caridade, que distribuía cesta básica, que ajudava o próximo, mas que ele tinha essa fraqueza humana, né? Então não somos nós que vamos julgar a pessoa ou colocar uma tarjetinha nela, né? Céu, inferno, purgatório. Não somos nós, né? Por isso que a confissão ela é feita com o sacerdote
e essa questão de análise de como a pessoa está se confessando, do arrependimento da pessoa. Por isso que a questão do sacramento da confissão é um sacramento muito sério. A gente não pode levar na brincadeira de achar que, eu vou lá, faço de conta que confessa, o padre faz de conta que absolve o pecado, que perdoa e vamos seguir em frente. Não, não é. É uma coisa muito séria que nós precisamos seguir. Então, o 10º mandamento, né, não cobiçar as coisas alheias, e aí é um pecado que acho que faz parte muito da índole do ser humano, infelizmente, né? Tenho sido invejoso. E aqui a gente escuta falar, né, inveja boa. Não existe inveja boa, né? Inveja é inveja, né? Mas eu gosto tanto da pessoa, fiquei feliz. Mas ficar feliz com ela conquistou algo é uma coisa. Agora, se invejar é pecado. Não tem jeito, não tem como a gente ter meio pecado. Só é pecado se a inveja for ruim. Inveja é inveja, ela é ruim, né? Fico triste com a crise de fé quando não consigo bens materiais, né? Então isso é questão de cobiça. Vamos dar um exemplo. Eu tenho meu carrinho velho lá, eu quero comprar um carro novo, não consigo comprar, porque tem que pagar as contas, não consigo trocar de carro. Então eu vou descontar na fé. Eu perdi a fé, Deus não olha para mim, eu compro lá a Telecena, VidaCap e não ganho, Deus não vê. Quer dizer, eu estou transportando uma questão financeira na fé. Isso é pecado. Nós não podemos colocar as coisas do mundo no lugar de Deus, né? Violei segredos ou usei de mentira e não tenho combatido o egoísmo, sempre quando a gente pensa só em nós mesmos, né? Tudo isso que eu estou lendo para vocês está no Catecismo da Igreja Católica, tá? Sou dominador, não acredito na opinião e no sucesso dos outros. Só eu sei. Só o que eu faço serve. Só o que eu faço é bom. Só minhas coisas que são melhores. Então nós não podemos cair nessa tentação desse pecado também. Fico descontente ou com raiva diante da prosperidade material ou financeira do meu próximo. Isso a gente vê muito comum acontecer, principalmente quando a pessoa trabalha na igreja, né? E a gente tem vários testemunhos disso. Por exemplo, a pessoa está lá trabalhando na igreja, começou engajada na igreja, foi com seu trabalho, seu suor. Vamos dar outro exemplo, trocou de carro. O que a turma já vai falar lá? Pegou dinheiro da igreja para trocar de carro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A pessoa não foi pegar dinheiro da igreja para comprar o carro, foi o esforço dela. Só que, infelizmente, nós caímos nessa tentação de ficar com ciúmes, com raiva, porque fulano, sei lá, conseguiu uma casa nova, e a gente sempre tem essa situação, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de cobiçar as coisas alheias, da gente conquistar o que é nosso, com o nosso suor, com o nosso trabalho. O tempo de Deus é diferente para cada um, né? Talvez não seja o tempo hoje de eu conseguir tal coisa, né? Eu com a Valdirene mesmo, quando a gente casou, a gente demorou 15 anos para conseguir a nossa casa, né? Tem gente que está casada há 30, 40 e não tem casa, quer dizer, então, não é porque não tem casa que Deus não está olhando para ela, né? Então nós temos que ter essa visão de que não é as coisas que nós temos, ou que a gente tem de material, de dinheiro, de propriedades, que nos faz melhores ou piores aos olhos de Deus. Deus olha a cada um de nós independente do que a gente tem, né? Então, essa questão da gente analisar esse 10º mandamento, de não cobiçar as coisas alheias, é importante para a gente viver contente e feliz com o que a gente tem. Acomodado de falar assim, não, tá bom assim mesmo, não vai para frente. Não, mas nós precisamos sempre ter esta gana de querer melhorar de vida, de melhorar nas coisas que nós temos, honestamente, né? Mas a partir do momento que aquilo começa a virar uma cobiça, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que chegar, eu tenho que comprar o carro igual de fulano, tem que ser da mesma cor. Isso está errado, né? Então nós precisamos vigiar sempre esse 10º mandamento também com relação à questão das coisas dos nossos irmãos. Tá ok? Sim. O senhor estava comentando, né, sobre a vergonha de se confessar, de confessar, contar para o padre muitas vezes, né, os pecados, né? Até tem São João Maria Vianney dizia que para um pecador que quer sair do pecado, a presença de Deus se converte em suplício, né? E sim, realmente não deve ser fácil para a pessoa, né? Colocando assim, nossa, né? A vida humana que a gente tem orgulhos, tem vaidade, enfim, acaba se cometendo outros pecados, né? Junto de chegar e a gente acaba que às vezes não vendo a Deus ali, né? No sacerdote, né? Exato. Então realmente é complicado. Essa questão de confessar, é como eu disse na segunda-feira, é um hábito, né?
É um hábito da gente fazer esse exame de consciência, e esse exame de consciência, penso que não é feito assim, eu vou me confessar, agora preciso sentar aqui, catar um papel e fazer. Não. O exame de consciência é uma coisa que diariamente nós vamos querendo melhorar. Para isso, é lógico, nós precisamos dos documentos da igreja, precisamos dos mandamentos, precisamos ouvir bem a homilia do padre, que sempre a homilia ela é motivacional, mas também ela é corretiva. Ela quer nos corrigir de algo na nossa vida. Por isso que é bonito da igreja isso, né? O padre fala a mesma coisa, que para a Assembleia, de maneira diferente, serve para cada um na realidade da sua vida. Então, é um hábito confessar, né? Então, nós precisamos criar esse hábito. E como é que a gente cria esse hábito? Que eu aconselhei na segunda-feira. Procura um padre que você não conhece, né? Não que você vai descartar o seu padre e falar assim, não vou confessar com o meu padre. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você perder essa vergonha de confessar com o sacerdote, né? Por exemplo, quando eu tinha dificuldade de confessar, o que eu fazia? Eu confessava na Aparecida do Norte. Então, toda vez que eu ia na Aparecida do Norte, eu me confessava lá, porque eu tinha vergonha de falar alguns pecados com o padre aqui. Então, eu ia lá na Aparecida do Norte, sempre ia lá, participava da missa, ou confessava e depois participava da missa. Aí você vai criando esse hábito. E aí você vai percebendo que a figura do padre é a figura de Jesus ali, né? Então, você vai perdendo essa vergonha da pessoa, do padre fulano, padre cicrano e padre beltrano. Você vai encontrando na figura... Você vai encontrando na figura do padre o próprio Jesus Cristo, um amigo, né? Que principalmente se aquele padre na confissão te dá uma orientação, eu sei que o momento não é esse de orientação espiritual, mas se nós temos um padre que tem esse cuidado com o seu rebanho, de após a confissão, ele ir ajudando nesse caminhar, atrai muito mais a pessoa para confessar. Porque a pessoa vai lá, conta um defeito dela, que é algo difícil da gente fazer, né? Contar os nossos erros, e sai de lá perdoado e aconselhado de como não fazer, né? Vou dar um exemplo para vocês. Na juventude eu tinha um pecado e fui confessar com o padre, e ele dizia assim para mim, Adilson, para você não cair mais nesse pecado, sabe o que você faz? Toda vez que vier na sua cabeça, reza uma Ave Maria. Que com o passar do tempo, você vai ver que você está mais rezando do que pecando, né? Então, quer dizer, é uma orientação, ele me ajudou nessa forma, porque aquele pensamento que vinha na minha cabeça, fala, opa, Ave Maria cheia de graça, quer dizer, a gente vai acostumando a rezar, dali a pouco você está rezando, você não sabe nem porque você está rezando, por quê? É o hábito, né? Então, o confessar é esse hábito, que muitos de nós não temos, né? A gente sabe que algumas pessoas gostam de se confessar frequentemente, tem outros que preferem seguir o que a igreja manda, confessar pelo menos uma vez no ano tá certo, né? Mas não, para a gente crescer na fé, para a gente continuar na caminhada com Jesus, querer ser o imitador de Jesus, nós precisamos confessar com frequência. E aí, é lógico, que a gente está dizendo nesse exame de consciência, nos ajuda como nos aproximar do sacerdote, enxergando nele a figura de Jesus, mas com a minha consciência de falar assim, não, eu estou fazendo uma varredura, vamos dizer assim, na minha vida, para saber que não está escapando nada da graça de Deus. Porque quando a gente se confessa, depois eu vou falar no último slide, essa questão do juízo final, né? Então, outra coisa que nós podemos olhar, que ainda a gente tem tempinho para falar, é com relação aos 5 mandamentos da igreja. Então, eu estou cumprindo esses 5 mandamentos da igreja? Não, não estou cumprindo. Então, eu estou pecando. Faltar à missa por preguiça é pecado, né? Não confessar é pecado. Comungar nenhuma vez por ano, passa anos sem comungar, isso também é pecado, né? Não jejuar na quarta-feira de cinza ou na sexta-feira santa, que são os 2 únicos dias que a igreja nos pede. Que a gente seria, vamos dizer assim, né? Que a igreja nos pede, nos convoca a fazer esse jejum. Ah, toda aí, sexta-feira santa não muda nada. Não, é pecado, né? Não ofertar o dízimo, conforme o costume da nossa paróquia, também é pecado. Então nós precisamos, como eu disse para vocês no começo, né? O exame de consciência não é só a gente catar um caderno e colocar xizinho e certinho, né? A pergunta tal, xizinho. A pergunta tal, certinho. Não. O exame de consciência é eu configurar a minha vida à vida de Jesus Cristo. O exame de consciência nos ajuda a gente nos orientar como nós estamos. Certo? Então o exame de consciência ele nos auxilia nesse sentido. Eu estou nisso, eu estou bem. Por exemplo, os 5 mandamentos da igreja, eu cumpro todos. Então tá ok. Então não tem que me preocupar com esses 5 mandamentos da igreja. Mas os 10 mandamentos, né? E a palavra de Deus, e a gente continuando aqui, a gente pode analisar, por exemplo, as obras da misericórdia corporais. Tem gente que nunca ouviu falar. Olha para você que lindo que é. Dar de comer a quem tem fome. Será que eu tenho feito isso? Né? Dar de beber a quem tem sede. Vestir aquele que está nu.
dar pousada ao peregrino, assistir o enfermo, visitar o preso e enterrar os mortos. Né? Então são tudo coisas, obra da misericórdia corporais, que às vezes passa desapercebido no longo da nossa vida, e a gente nem para perceber, mas tinha isso, né? Tem essas coisas na igreja, né? A gente escuta as pessoas falar, quer dizer, será que eu dei de comer a quem precisava? Ou a gente é daqueles que fala assim, não, mas estamos numa situação de crise, de violência, agora é da pandemia, não pode ter contato. Gente, é necessário nós olharmos para a pessoa. Será que é o que a pessoa que veio trazer a correspondência na sua casa, se ofereceu a ela um copo de água? Ô, meu irmão, quer um copinho de água? Quero sim. Quer dizer, será que eu estou olhando nessa visão, estou me aproximando daquilo que Jesus deseja? Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Ainda falando das obras... Pode falar. A questão até desse exame de consciência, né? Que falando assim de forma superficial, a gente fala assim, ah, tá, eu vou ver se eu tô tudo em ordem com os 10 mandamentos, que nem o senhor estava comentando. Mas se realmente pararmos para ver cada um dos 10 mandamentos, dificilmente a gente passa do primeiro, né? No dia a dia, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, mas, eu amo a Deus, será que ama mesmo, né? Se a gente colocar, abrir esse leque, né? E começar a ver o que é realmente amar a Deus, né? Então, a gente vai realmente naquilo, né? Não matei, né? Padre, eu não tenho pecado, né? Não matei, não roubei, né? E, enfim, né? E, na verdade, não é bem isso, né? Porque, na verdade, isso, Helena, o que é? Uma desculpa que a gente cria para não ir à confissão, né? Então, a gente quer que o nosso subconsciente, a nossa razão, fale assim, bom, eu não matei, não roubei, não cometi adultério, não cometi pecado grave, então tá tudo ok, então eu não preciso confessar. Quer dizer, o inimigo também coloca isso no nosso coração, né? A gente viu na segunda leitura de domingo que nós precisamos rezar pelo Espírito Santo, né? As nossas ações têm que ser em função do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa rezar em nós, né? Mas a gente só vai dar essa abertura para o Espírito Santo rezar em nós se a gente compreender quem eu sou, né? Aonde eu estou caminhando? Qual é a minha vida, né? Então, quer dizer, como eu estou pisando nessas coisas, né? Então, se a gente vai viver uma forma desleixada de vida, tá tudo ok, né? Então, eu vou na missa no domingo, comungo, não cometo nenhum pecado grave, tá tudo certo. Mas não é essa a proposta para nós. Já fiz a minha obrigação, né? Na verdade, não é isso, né? Aí temos também, por exemplo, a questão da misericórdia espirituais, né? Estamos dando bom conselho, estamos ensinando aquelas pessoas ignorantes, mas aqui não é no lado pejorativo da palavra, é daquelas pessoas que não conhecem. Nós corrigimos aquelas pessoas que erram, ou a gente chacoalha o ombro, né, e diz assim, não sou eu mesmo, deixa que se dane. Não, né? Nós consolamos as pessoas aflitas, que é aquilo que você falou, né? Será que nós estamos dando ouvido àquelas pessoas que precisam desabafar? Será que nós perdoamos injúrias? Quando alguém fala mal de alguém, da gente, será que a gente perdoa? Né? Ou a gente só sabe pedir que os outros nos perdoem? Desculpa, perdão. Qualquer coisinha que a gente faz, perdão, é perdão. Mas será que será que eu tenho perdoado o próximo? Né? Será que eu sofro com paciência a fraqueza do meu próximo? Será que nós entendemos, por exemplo, que a esposa, os filhos, a comunidade, são pessoas que estão caminhando ainda, que precisam melhorar muito, que precisam corrigir alguns erros? Será que eu tenho paciência e tolerância para poder saber que aquela pessoa, por exemplo, não está na mesma espiritualidade que eu estou, de conhecimento, de oração, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa questão. Será que nós rogamos a Deus pelos vivos e pelos mortos? Ou a gente só reza para nós? Eu vou rezar só para mim, Deus olhando para mim, tá tudo certo. Não. Será que eu rezo para aquela pessoa que está doente? Será que eu rezo para aquele defunto, né? Então eu sempre conto isso também, já contei em algumas homilias, que eu me recordo quando eu tinha 10 anos, eu passei à frente da Igreja Matriz Santana e entrei para rezar. Meu pai sempre nos ensinou a passar na frente da igreja e entrar e rezar. E quando eu estava saindo, uma mulher me cercou e disse assim, moço, menino, você reza para minha irmã, que a minha irmã está muito doente. Aí eu lembro que eu pedi o nome da mulher, falei para ela assim, eu só quero saber o nome. Ela falou o nome, eu gravei o nome, voltei lá e rezei. Falei, Senhor Jesus, quero pedir pela Maria, assim, assim, assado, o senhor sabe o que está acontecendo com ela. Cuida da situação. E fui embora para minha casa. E passados uns 15 dias, encontrei com essa mulher,
e perguntei para ela, falei, a sua irmã? Ela falou assim, minha irmã morreu. Nossa, mas me deu um desespero, menino, eu chorei tanto, eu achei que tinha matado a mulher pela minha oração. E na verdade não é, o que é? A gente acolher a oração do outro e colocar para Deus, para que Deus faça o que é melhor. E aí depois ela me contou, que a irmã estava com câncer, sofrendo fazia tempo já, que foi um alívio, que descansou e tal. Mas quando ela falou para mim que a mulher morreu, eu assustei, eu fiquei de desespero. Falei, pronto, rezei, a mulher morreu, não vou rezar mais, né? Eu tinha 10 anos na época, né? Então, a gente tem que ouvir a oração do outro, a gente tem que rezar pelas pessoas que estão próximas de nós, né? Sim, com certeza. E ainda estendendo um pouco mais o nosso exame de consciência, nós podemos ter como base os pecados capitais, por exemplo, né? A questão da soberba. E o que eu faço para combater a soberba? Eu preciso ser uma pessoa humilde. A avareza. Como que eu vou fazer para deixar de ser avarento? Eu preciso ser generoso, ter a generosidade. A luxúria, né? Que às vezes as pessoas vão confessar isso para o padre, não sabe nem o que é, e fala assim, padre, cometi o pecado da luxúria. Até o padre Leandro já testemunhou uma vez que a mulher, uma senhora contou isso aí, o padre falou assim, ela não sabe nem o que está falando. Então como que eu vou combater isso? Com a castidade, né? A ira, como que eu vou combater a ira? Com a questão da paciência. A gula, moderação, jejum. A inveja, eu vou combater a inveja com a caridade. Porque a partir do momento que eu começo a ajudar as pessoas, eu não fico mais com inveja do que os outros têm. Como que eu vou fazer com a questão da preguiça? Eu vou ter vontade, vou ter ânimo de fazer as coisas, né? Uma outra situação que nós podemos... Quer falar alguma coisa, Elaine? Não, pode Uma falar. outra questão que nós podemos abrir o nosso leque para esse exame de consciência, as bem-aventuranças. Pega lá em Mateus 5, do 1 em diante, você vai ler lá, sou pobre de espírito, sou desapegado, sou manso, sou paciente, né? Tenho edificado a santidade, choro diante dos meus pecados quando eu ofendo a Deus, tenho fome e sede de justiça, sou misericordioso para com as pessoas, sou limpo de coração, quer dizer, meus pensamentos, como é que estão? Trabalho pela paz do mundo, das pessoas que estão à minha volta, do grupo de amigos, sofro, né, com a dor do outro, me alegro com a alegria do outro, né? Então a bem-aventurança também é um ponto que nós podemos olhar para que esse leque do nosso exame de consciência possa ser bem feito. Somos todos chamados à santidade, mas também quando pegamos as bem-aventuranças para ver, para refletir, nós paramos, será que é possível, né? Aí Sim. Vem esse questionamento, né? Será que conseguimos realmente chegar, né, à santidade? E como a gente... desse mundo tão distorcido, né? Isso. E como a gente pegou como base o Catecismo da Igreja Católica, eu queria encerrar essa parte do exame de consciência. É lógico que para a gente poderia fazer depois, futuramente, se desejarem, o leque desse assunto é muito maior, né? Dá para a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica, estudar o pecado, o que é matéria grave, qual é a questão da consciência que eu estou cometendo aquele pecado, a minha vontade de cometer aquele pecado. Quer dizer, então, para a gente falar desse assunto, vai muito tempo para a gente poder estar fazendo esse estudo. Lógico que isso é possível e é um desejo do Padre Leandro que a gente tenha essas formações. Então, isso a gente pode pensar no futuro e voltar nesse assunto ou em outros assuntos, né? Então, para encerrar, só gostaria de deixar registrado para vocês o parágrafo 1470 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim para nós: nesse sacramento, o pecador, remetendo-se ao juízo misericordioso de Deus, de certo modo, antecipa o julgamento a que será submetido no fim desta vida terrena. E aqui e agora, nesta vida, que a nós é oferecida a opção entre vida e morte. Só pelo caminho da conversão é que podemos entrar no reino onde o pecado grave nos exclui. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte à vida e não é sujeito ao julgamento. Olha que coisa linda o Catecismo nos ensina, que a confissão, ela antecipa o nosso julgamento depois da morte. Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa que tem essa consciência de que toda vez que eu me confesso, eu estou pulando o julgamento, por que não fazer? Por vergonha do sacerdote?
por vergonha, porque o padre Leandro vai contar, só não sei se vocês sabem, eu quero deixar registrado, o padre ele é proibido de contar o pecado das pessoas. Né? Se ele conta o pecado de uma pessoa para alguém, ele pode ser excomungado da igreja, afastado das suas funções. Tanto é que quando há alguma coisa relacionada a crime, por exemplo, vou confessar que eu matei alguém, né? O padre tem que ter uma conduta de ir até o bispo, conversar com o bispo, explicar para o bispo a situação, e juntos eles decidem como tocar adiante essa situação. Então, quer dizer, o padre não pode, né? Eu, graças a Deus, não conheço nenhum padre que conte quem. Já ouvi padre comentar do pecado, de uma forma para ensinar catequesicamente, né, ensinando, ele conta sobre o pecado, mas não conta quem faz o pecado, se dá a entender quem é, né? Ah, aqui na igreja teve uma pessoa que me ajudava que era carequinha. Ele não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, ele não pode insinuar a coisa. Ele pode contar do pecado, como várias situações a gente já ouviu padres usar daquela situação de pecado para nos ensinar, né? Mas contar quem foi a pessoa, o padre não pode. Então, essa garantia de que nós podemos confiar na palavra do Padre, é para nós essa alegria de a gente saber que nós estamos nos aproximando da confissão como quem antecipando o julgamento, né? Então, quer dizer, se eu cometi um pecado grave, eu não vou morrer com esse pecado, eu preciso confessar esse pecado, né? Então, a importância de nós fazermos bem esse exame de consciência é analisar na nossa vida tudo aquilo que a gente fez, principalmente coisas lá do passado. Porque se a gente fizer um exame de consciência hoje, o meu exame de consciência hoje é um. Se eu for fazer o meu exame de consciência lá da minha juventude, de quando eu era solteiro, é totalmente outro. Então, quer dizer, eu preciso fazer essa varredura na minha vida. Sim. Então, eu preciso fazer para ver o que eu venho trazendo de lá. Quer dizer, eu fiz isso na minha vida. Quer dizer, os pecados graves que eu tinha lá no passado, eu confessei todos, né? E graças a Deus, alguns deles eu nunca mais cometi. Mas tem os pecados leves que a gente comete, né? Porque a questão da santidade não é a gente ser perfeitinho de não ter nenhum pecado. Deus sabe disso, né? Tanto é que a gente vê que as maioria... São Paulo, por exemplo, quantas pessoas ele não matou, não tirou a vida, e é santo, né? Quer dizer, a santidade não está ligada a muita questão se eu sou muito pecador ou não. A questão do pecado é nos aproximar cada vez mais daquilo que Jesus quer de cada um de nós como santidade de viver aqui na Terra, né? De viver já hoje na Terra o reino que Deus propaga e deseja a cada um de nós, né? Sim. Realmente. Eu só queria pedir desculpa para o pessoal que escreveu alguma coisa aí relacionada à minha pessoa. Eu não leio os comentários, tá, gente? Porque se eu ficar lendo aqui, já falei na segunda-feira, eu tenho muito problema com desfocar o que eu estou fazendo. Então, se eu parar para ler aqui a mensagem de vocês, eu perco a linha de raciocínio, que eu já fico nervoso em falar, então eu me perco todo. Então, já tenho dificuldade de falar ainda, né? Então, eu não leio os comentários. Então, peço perdão se alguém escreveu alguma coisa e eu não respondi aqui nas lives, porque eu não tenho costume de ler, tá? Na verdade, eu tô vendo aqui também, mas eu não vi nenhum comentário mais. Não sei se o pessoal tá quieto ou se eu não tô conseguindo visualizar aqui. Tá, mas quando quando o pessoal da Pascom tá aí junto, né, eles vão olhando nos outros celulares e vão nos ajudando, né? Então fica mais fácil um pouquinho. Então a gente já está pedindo de antemão perdão para vocês, que a gente não está ignorando ninguém, não. É que a gente não lê o comentário, porque eu, pelo menos, se eu for ler, eu me perco todo, então eu prefiro não ler os comentários do que a gente, se tiver alguma pergunta, depois, lógico, pode ser encaminhado e a gente vai tentar responder ou vai responder com a ajuda do padre, melhor forma possível. Agora, a Maiara escreveu que a Rosa fez uma pergunta. E agora, para achar aqui o comentário da Rosa? Então eu tô procurando... Ah, tá. Mesmo o pecado do próprio padre? Não entendi. O diácono. Oi. Falta 3 minutinhos. Será que é melhor a gente fechar só para depois a gente finalizar aí com a resposta da pergunta? Então, eu não entendi muito o que a Rosa perguntou, depois eu posso ver com ela, tá? Mas eu acho melhor a gente fazer a nossa oração de encerramento para a gente sempre respeitar o horário, né? Então, pois a Rosa pode... Eu, pelo menos, Rosa, me desculpe, não entendi muito o que você quis perguntar. Se nem o pecado do padre pode ser perdoado, não entendi. Então, se você puder nos ajudar aí a responder, depois a gente responde. Mas